Vitor, a todos, Baruch Hashem, dando continuidade aqui aos nossos estudos, né? Mais uma vez, eleitor a todos, Marinalva Nascimento, Marinalva Augusto, seu Etílio, sejam bem-vindos. Shalom. Baruch Hashem, agora conseguimos, né? Shalom. Shalom, minha xará. Shalom. Isso. Então, é um prazer, né, estar com vocês mais uma vez, poder estar. Eu só botar aqui para nós começar aqui, né? Eu vou botar aqui. Como o costume de nós, né? Sempre nós damos uma olhada na aula anterior, na qual nós estávamos estudando sobre, que foi, né? Masalo. Eu botei aula, na verdade é a aula 17 mesmo, que nós tivemos uma introdução sobre o que é a avó da Azará, né? Mas a lei é a 16, né? A proibição de presságio. Nós vimos a proibição, a 15ª, que foi de signo, de Masalo, né? Nós sabemos, e é bom vocês saberem disso, né? Que quando uma pessoa completa ano, nós de Mazal, né? Mazal Tov, né? Que o Mazal seja bom, né? Costume Rabado, o Askenazi diz Mazel, né? Bota um El, que é um dos nomes da variante do nome do Criador, e se diz El, né? O costume Askenazi, né? E quando dissemos Mazal, Mazal Tov, para que o Mazael, né? Mazael, que o signo, né? Ele não possa ter influência, e sim que o Criador, o condutor da nossa vida, possa estar nos guiando. Por quê? Porque o signo, na verdade, ela tem influência, né? Ele tem uma influência, né? E vai depender das nossas ações ou das nossas condutas, né? Então, é uma proibição, né? Que a gente não pode estar usando a astrologia, né? Para estar determinar tempos, né? Ou sorte, ou azar para fazer coisas, nem para mudar a ação de algo, para se conformar com esse momento. Então, isso se chama, né, o consultar os astros, né? Como eu falei a você na aula anterior, que pode ser possível, sim, é possível. Não é à toa que a Torá, ela vem proibindo, né? E só uma breve também introdução, que é o seguinte: nós estamos entrando numa série de estudo que está em Devarim, né, em Deuteronômio 10, não, 18, 10, né, que é uma sequência que vem nesse versículo, é bem interessante, se vocês, eu vou mostrar aqui a vocês, ele tem várias proibições, né, e daí, desde a aula, nós vimos de Adoni, nós vimos de Atsevá, de Amaleque, né? Nós vimos falando, usando sempre esse termo, que essa passagem vem falando sobre como eu posso falar, sobre essas proibições, né? E cada proibição dessa, se nós prestar atenção, porque cada proibição dessa se está só no versículo, porque nós vimos astrologia, agora nós vimos criar a evidência, é, agora nós vimos também presságio, nós vimos os masalhos, né, e agora estamos vendo presságio. Ou seja, nós estamos vendo cada termo, né? Porque cada termo desse tem uma diferença, né? E isso consta na Torá, né? É muito importante nós saber. Então, nós estamos na proibição de presságio. Eu trouxe para vocês aqui, se vocês estão vendo aqui, eu estou em preto aqui, o que significa presságio, né? É um substantivo que indica um sinal ou um fenômeno que se acredita prever o futuro, sinônimos de agouro, pressentimentos, previsão, prognóstico, agúrio, instruções ou prenúncio, profecia ou vaticínios, né? Então, isso o que é preságio, né? E a proibição de preságio, né? Eu tive tem pessoas que tive uma previsão, né? Sinais de agouro, né? Que as pessoas acreditam muito. E aqui é o texto, né? Aonde está a proibição em hebraico, né? Que aqui já significa na terra, Berhad, né? Amhad, Vi,
Então, isso aqui é o texto em hebraico. Isso para vocês verem também, para vocês irem conhecendo também o hebraico, né, com os sinais de Massoré, né, que é o quê? Não se achará entre vós ninguém que faça queimar seu filho ou suas filhas, ou que seja um agrosseiro, ou um prognóstico, ou um adivinho, ou um feiticeiro. Acho que chegou alguém de olho. Shalom, Maísa, seja bem-vinda. Nós já estamos aqui, né, na parte que nós estávamos falando, que depois vocês rever, né, o comecinho, mas aqui está em hebraico o texto, né, ou seja, que o texto está dizendo isso, para você ver, ó, tem aqui, ó, passar seus filhos, né, no fogo, como nós já vimos, ou que seja grosseiros, né, que também vimos, que foi na aula anterior, na aula 14, que foi clarividências, né? E também a grosseiros e o prognósticos, ou adivinhos, né? Ou feiticeiros, né? São termos diferentes, são palavras diferentes que cada um deles, né? E outros para vocês aqui, ó, tá em hebraico, né? O feiticeiro. Só tá faltando essa aqui que seria um vav com u, um vav, né? Que ficava o, que seria um feiticeiro, né? Mas aqui tá o nome feiticeiro, é, ne, nemar Matestim, né, que é feiticeiro, o que é um feiticeiro? Aquele que tira prognóstico do fato de que o pão caiu da sua boca, ou que um vento cruzou seu caminho, ou seu cajado caiu na mão, o cajado caiu da sua mão, né, que era uma pessoa que se caísse um cajado da sua mão, ele tinha previsão, ou se não caísse, e aqui é a proibição, o texto, né, vocês podem estar vendo aí em Deuteronômio 18, 20. E isso aqui é um comentário, né, que eu peguei do Urash, e também a palavrinha hebraica aqui, ó. Vocês podem estar acompanhando aqui em hebraico, né? A palavra feiticeiro, né? Menach, né? Shin, que é um shin, né? Então, aqui. Não se achará entre vós um que interprete prejaz, né? Então, não pode ter entre nossos meios, mesmo que seja para um Benô, né? Filho de, filho de Noé, os outros povos, né? Os monoteístas também, ele não pode estar tendo entre eles adivinhos. É uma proibição, né? É uma proibição para que a gente também possa aplicar da Torá. Na verdade, isso aí vem diretamente da Torá. E todos os outros textos que nós estamos relacionados aqui vêm dos comentários do nosso sábio também. A descrição, né, que nós não pode não determinar ações de alguém com base em sinais de sorte ou azar, ou com aqueles que acreditam que um gato preto cruzou o caminho, ou ou uma quebra acidentalmente, um espelho, são um prejado de má sorte, né? Então, isso aqui é uma interpretação para nós estar entendendo aqui sobre o que é presságio, né? O famoso agouro, também é aqui que nós temos no nosso mar, né? Passou por um gato preto, isso que é um sinal de má sorte, né? Ou cruzou o espelho, tal, essas coisas, né? São tudo agouro, né? E também está classificado, né? É o que é certo, um número de sorte, né? Ou favorecer a compra de um determinado produto, né? Ou seja, então tem esses preságios, né? Que aqui nós chamamos também de agouro, né? Aqui eu acho que no Nordeste tem muito, né, sobre isso também. Essa é uma forma de adivinhação relacionada ao conceito de feitiçaria. Então está relacionado ao agouro, né? E vocês vão ficar mais na frente, né? Mas surpreender também como vocês, nós vamos estar vendo como a Torá classifica, né? Na verdade, tudo que nós estudamos, né, sobre as leis a qual nós estamos estudando aqui é para que todos nós também possa também
que nós conhecemos tá, né? Futuramente vocês mesmos tá entendendo e também fazendo as amalok, que nós chamamos de amalok, né? As discussões sobre os textos, né? No judaísmo é diferente do cristianismo, né? Se espera, né, que o aluno supere seu professor. Então, é muito importante a evolução também do aluno. Por isso que é importante também passar as leis como elas são, não é verdade? Para que todos aqueles que possam estar aprendendo, ele também um dia ele possa estar ensinando e também tirar conclusões. E não é proibido, não é errado. Você não vai ficar sentado entre aspas, né, no banco, né, só escutando muitas vezes, né? Mas sim você vai ali indagar, você vai fazer umas perguntas, vai questionar num bom sentido, né? Mas nós não podemos perder o senso, como muitos vêm perdendo, né? Quando eles aprendem, né? Quando as pessoas, muitos deles, quando aprendem dentro do judaísmo, eles se sentem livres. E livre, não há nenhum problema ser livre, entendeu? Mas você tem também respeitar a pessoa a qual lhe instruiu, lhe ensinou, e temos de ter esse cuidado também para que possamos ter os limites, né? Você, muitas vezes, se achamos muito livre quando conhecemos a verdade e deixamos, de fato, fazer alguns princípios que são fundamental dentro do judaísmo, né, que é fundamental, e por nós se achar com esse ato de liberdade, nós deixamos de fazer, né, muitas vezes. Então, existe esse conceito também, porque todos vocês têm de aprender também, é por isso que é apresentado as fontes aqui para também futuramente estar passando, estar ensinando. E esse conceito de feitiçaria, de idolatria, a qual nós estamos estudando, né? Ou seja, um simples. E nós vamos pensar que o Agura é algo simples, não é verdade? É algo simples. Mas ela entra em duas qualificações perigosas dentro da lei, né, de Avodazará, que é o seguinte, entendeu? Ela é classificada também como feitiçaria, entendeu? Por isso que é uma proibição, né, sobre a Torá, para que não se sigamos adivinhações, como é afirmado em Levítico também. Em Levítico nós vamos ver isso, em Levítico 19, 16. Não adivinhará, né? Então temos de ter esse cuidado também, adivinhará. Então temos de ter esse cuidado para também não estar ali adivinhando, né? Ou usando, como nós vimos nas aulas anteriores, né? Da clarividência, né? Também dos signos, que é possível, sim, né? Mas é uma proibição sobre a Torá. E é repetido em outro lugar, e como é afirmado em Deuteronômio 10, né, 18, 10, não será encontrado entre vocês, etc. Né? Então, entre nós não pode ter adivinho ou um adivinho. Eles, os sábios, disseram o seguinte, né, no, nesse livro de Devarim, né, Sofitim, diz o seguinte: um adivinho com o que se diz, né? Meu pão caiu da minha mão, a vara caiu da minha mão, uma cobra passou à minha direita e uma raposa à minha esquerda. Ele se obtém de algum alto por causa disso, né? Tem pessoas, né? Uma cobra passou, uma raposa, ou um fato, né? De o piado, né, da coruja, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a coruja passa rasgando, né, eu já ouvi isso aqui, é, ela fazendo aquele piado forte dela, né? As pessoas dizem que é sinais de que alguém vai morrer, ou se o galo cantar. Estou dando um exemplo aqui, a qual nós conhecemos também. Né? E isso é agouro, né? É agouro, né? E existe outros também, em também diz assim, ó, e eles disseram, não adivinhará. Então, temos de ter cuidado com isso aí, né? Aí parece até adivinhará, né? Como aquele que adivinha como com dorminha, pastos, estrelas, o que
semelhante a eles. Até aqui são palavras do cifrar. Ou seja, como nós já estudamos, que foi lá na aula anterior, né? Em que um ato de feitiçaria, né? Também, né? Que os, entre aspas, né? Os guias espirituais, né? Da, dos atos ocultos, né? Da feitiçaria, ele pega ali um pássaro, né? Coloca sobre aqui por baixo da boca, na parte aqui, e eles tinham, né, um pássaro, né, uma parte daquele ar, e ali eles sim tinham adivinhações, né, pegando pássaros. Também entre as estrelas que é semelhante a eles, ou seja, que é a mesma forma, tem a mesma idolatria. Ou seja, está classificado, né, tanto o presságio como os mazalotes, os signos, né, pagão, eles são considerados, sim, também atos semelhantes à feitiçaria, né? E é semelhante também às estrelas, né? Como eu falei, explicando a vocês, o Masali, as estrelas, ela tem uma influência até certo ponto, entendeu? Até certo ponto, vai dependendo muito das nossas ações, das nossas conduta diante de Hashem, né? E ter muito cuidado para não estar caindo também nessa proibição de agoros, né? É, tem que ter esse cuidado, né? E como se diz, a massa tola entre as nações idólatra, né? Todos eles falam isso, né? Que se fazer isso, fazer aquilo, eles vai ter, pode estar ali fazendo esses sinais, né? Se uma coruja ou uma cobra, isso é passar por debaixo de um espelho ou por debaixo de uma escada também, né? Tem todos esses temas também. Desde que ele volte do caminho que está andando, ou um veado passe na frente dele, ou uma cobra, ou um curvo gritando passou sobre a sua cabeça. Ou, né? Aqui vem trazendo vários também termos aqui, né? De que um curvo passou sobre a cabeça, e ali ele cantou também, pode ser sinais disso, daquilo, né? As pessoas falam muito isso. E temos de ter que o vento ruim virar para ele, entendeu? Esse vento forte, isso significa coisa ruim ou coisa do tipo, né? O Urambano Mishneh Torah diz aqui, diz o seguinte, né? Um Benoa que adore falsos deuses é punido, desde que o adore de uma maneira que representa a adoração daquela idolatria. Um Benoa é punido por todo tipo de avodazará, né? De avodazará, né, que é serviço estranho, vocês entendem? É algo estranho diante de Hashem, é o ato da, da idolatria, né? Um serviço estranho, né? Fazer todos isso aqui diante de Hashem é algo estranho diante do santo bendito seja, a gente está aqui vendo. Exatamente. Então, é idolatria que um tribunal considera de punição aos judeus. No entanto, um Benoa não é executado na época do tribunal, mas seria, e hoje, não seria, e hoje, toda punição é pela mão do céu, né? Toda a punição hoje é pela mão do céu. Tá? Então, criado a lei de quem vai estar dando ali a punição a qual cada ser, cada pessoa pode estar recebendo. Com um tipo de avodazará, que um tribunal judaico, né, não considere digno de punição para os judeus. Então, temos que ter cuidado, né? Que, como nós vimos na aula anterior, um judeu ele tende a estar divertindo a gente também para nós não estar criando falsas idolatrias. Então, judeus, né, ele pode estar assim nos advertindo a estar também quando estiver fazendo algo errado, né? Então, é dessa forma também que nós somos advertidos, os judeus podem estar nos chamando a atenção a não estar fazendo esses tipos de adorações falsas, né? Então, temos de ter esses cuidados para não estar, né? Toda a ofensa, toda, né? Nós não devemos permitir que nós erga, né, uma Sheivá ou plante uma Asherá.
ou faça imagem e coisa semelhante, mesmo que seja apenas por causa da ornamentação, como nós já vimos, né, nós não podemos, porque sempre vem trazendo essa trazendo sempre está trazendo, né, esse termo para a gente. Por quê? Porque cada um da gente, né, tem de estar entendendo o que a Torá quer nos ensinar e sempre vai estar trazendo nas nossas aulas esse termo aqui que a gente não pode plantar uma árvore ou fazer pilares, né? Mesmo que seja para o verdadeiro Deus, nós temos de ter esse cuidado para não estar fazendo é, esse tipo de ofensa diante do Criador. Todas as ofensas relacionadas à idolatria, proibidas para os judeus, mesmo sem pena de morte, também são proibidas para o não-judeu, né? Ou seja, no Tratado de Avodazará, que diz o seguinte assim, né? O Avim, toda a questão relacionada à feitiçaria são falsas e mentirosas, com as quais os idólatras original enganam as nações é, genéticas, né, gentílicas, a fim de conduzir após eles, ou seja, dominá-lo, ter a força, ter o poder. Então, eles inventavam todo esse tipo de adoração, né? Quem acredita que a arte oculta dessa natureza e seu coração pense que são verdadeiras e as palavras de Saboreiros vão dizer o seguinte: mas são proibidas pela Torá, é tola e enganosa, ignorante, ou seja, é proibido pela Torá e o tolo e ignorante, os mestres nossos sábios, eles classificam, a Torá diz que a pessoa é tanto tola como ignorante a acreditar nesses atos que, na verdade, muitas vezes são usados como falsidade, né? Pelos esses falsos mestres, né, que eles vão estar ali conduzindo, muitas vezes mesmo pela mentira, né? Pela mentira. E os sábios de abençoada memória disse o seguinte, que aquele que tem um conhecimento perfeito sabe como prova claro que todos esses ofícios que a Torá proíbe não são reflexos da sabedoria, mas sim vazias e vaidade, que atrai o fraco de espírito e o fez abandonar todo o caminho da verdade. Por essa razão, quando a Torá adverte contra todos esses assuntos vazios, ele aconselha em Deuteronômio, né? Em Deuteronômio 18:13 que tenha fé perfeita com seu Deus, seu Senhor. Então, por essa razão que a Torá vem advertindo, né? Você vai pegar em Deuteronômio 18, que ele diz: tenha fé perfeita no seu Senhor, em Hashem, né? Ter a confiança unicamente, né? Não buscando prever o futuro, né? Preságios, né? Clarividências, né? Não buscar também sobre as estrelas. Então, ter fé perfeita em Hashem, que tudo vai ser, e tudo é guiado pela sua vontade. Né? Ou seja, tanto o agouro são falsidade que leva à idolatria, entendeu? O agouro, os preságios, né? E também os mazalotes também vai lhe trazer a, a, como eu posso falar para vocês, a, a adorações, né? A adoração, a idolatria. Né? E está escrito no seguinte versículo: e se deita com um animal será morto, né? Isso aqui se deriva, né? Porque esse texto está relacionado, né? Que nós temos de ter cuidado para não estar, que a idolatria é uma abominação muito grande e vem essa comparação também. Ou seja, um bem são proibidos na feitiçaria. O agouro é um tipo de feitiçaria, né? O agouro é um tipo de feitiçaria, né? Assim o nosso sábio classificaram, né? Aí vamos ter alguns exemplos para que a gente possa estar aprendendo, para entender mais, né? O que é um agouro, né? Não se sentir guiado pelo Espírito ou tomar decisões com base em tais sentimentos, né? Então, né? Não sei, né? Mas os evangélicos, né? Algumas denominação, né? Não, eu estou sendo guiado pelo Espírito
né, com base em tais sentimentos, né, eles tomam decisões, né, pelo impulso, muitas vezes pelo impulso, pelos sentimentos, né, guiado, eu acho que isso é verdade, pelos sentimentos, pela força da emoção, e ali ele vai seguindo, né. Outro exemplo, não mudar o plano de alguém para o futuro com base no aparecimento de cometas, eclipses do Sol ou da Lua. Tem que ter esse cuidado também para não estar fazendo. Não pensar que ouvir uma coruja cantar seja ruim, como nós já mencionamos. Também não pensar, acreditar que o galo canta 3 vezes seja um mau sinal, né? Não pensar que colher, não pensar que a colher caiu significa que o homem está chegando. Eu acho que aqui é muito comum isso no Nordeste, não pensar que passa debaixo de uma escada representa um problema, né? Então, isso aí alguns significados, né, do que é agouro, que é o agouro mesmo, de fato, né? Então, e para encerrar aqui no YouTube, né, que o Criador possa estar abençoando todos vocês que estão aí no YouTube. Obrigado aí pela audiência, viu? E eu vou parar aqui no YouTube e nós vamos estar continuando para vocês fazerem as perguntas aqui. Esse foi nossa aula de hoje, né? Se vocês quiserem tirar dúvida ou fazer perguntas também, né? Para nós estar aí aprendendo mais, né? Cada vez mais sobre a Sagrada Torá. E esse é o tempo de vocês estar. Se alguém quiser fazer aí pergunta, esse é o momento. Pode perguntar, dona Magna. Eu escutando essa aula, né, hoje, eu fiquei lembrando antigamente tinha muito isso, né? O povo tudo fazia medo na minha época de infância. Essas coisas aí que o senhor falou, coruja piar, essas coisas todas, o povo antigo gostava muito, né? Era digamos assim, assombrar as pessoas com isso. É, Aí eu fiquei é, lembrando agora da minha infância, era muita coisa. Ai, parece que hoje acabou mais isso, não foi? foi. Hoje tem parado mais, né? Agora tem presságio, né? Diferente, né? Como eu falei a vocês, em cantos idólatras, né? Cristão mesmo tem muito presságio, é porque a gente nunca percebeu, mas tem, né? Hoje deu É. muita parada mesmo, não se escuta mais, né, esses presságios, né? Que se o galo cantar 3 vezes, né? E se esse animal passar por uma escada, ver um gato preto, né? Ainda eu escutava muito, que a minha família sempre acreditou nessas coisas, né? A da parte da minha mãe, ali da minha avó também, né? Na verdade, a minha família, né? Ela usava esses meios, né? A feitiçaria, né? Tradicional, né? Passava de geração, né? Baruch Hashem, que conhecia a Torá, né? E tinha saído um pouco, né? Como você falou, tinha muito, né? Se vê pouco hoje, existe alguns preságios também, a qual as pessoas, às vezes, confundo algumas, alguns ensinamentos judaicos como um presságio, né? Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Para não estar determinando certas coisas. Isso vai acontecer, se eu fazer isso, acontece aquilo. Então, é relacionado, como a senhora Marinalva falou, né? E isso é agouro, né? Na verdade, preságios são agouro, adivinhações, né? Onde a pessoa ali quer prever, né? Algo futuro. Você viu um pinhado de uma coruja, né, também, pensa que é um sinal de mau sorte, né?
Alguém mais, dona Marinalva, Capilho, pode falar. O microfone está fechado. Aqui onde eu moro é sítio, né? Tem esse presságio que o emissário falou, e é mais no mês de agosto, eles falam que não pode cortar cabelo. Às vezes as crianças querem cortar, mas as mães falam, não, não pode, esse mês não pode cortar. Se perguntar por quê, eles falam que foi, já veio do mais velho, que eles ensinaram assim, tem que ser assim. Aí ninguém dá uma explicação correta. É bem interessante, né? É, mês de agosto, né? Que se chama o mês também de um mês de agosto, né? Esse, que é o mês que vai ter desgraça. Eu já vi já aqui também. Não dessa forma do cabelo, mas já vi também falar de agosto. Eles falam assim de uma sexta-feira 13, né? Que é o dia do azar, no mês de E agosto. essas previsões, né? Então, isso tudo são agouros, né? São, já está prevendo algo, acreditando, né, que vai ser um mês ruim. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses termos, né? Porque é muito perigoso e pode atrapalhar, né, o nosso desenvolvimento. Na verdade, a verdadeira fé, né? Um Deus único. Então, como nós estávamos falando, todas essas formas, né? Está classificado, como tanto Marinalva Nascimento, né, e Marinalva falaram aí. Então, tem-se, os antigos usavam isso muito, mas em meios, né? Meios assim ainda que acreditam, né? Afrodescendentes, né? Quem tem a crença ali de se vê muito isso, né? Entre eles assim ainda. Não se vê mais, porque a maioria das pessoas tem deixado, né? Tem deixado de estar seguindo muitas vezes esses contos. Mas tudo isso está relacionado, né, a agora mesmo, feitiçaria, você está prevendo, né? Você está buscando prever o futuro. Então é uma proibição grave. E que o Criador, né, possa estar aí nos ajudando cada vez mais a estar compreendendo. Porque você pode ver ali também em centros evangélicos, né? É, certas porque eles querem ser tomados pelo Espírito, né, e revelar algo, né, que vai acontecer futuramente. Isso aí é presságio. Antigamente, né, um profeta de verdade, que hoje não se encontra, poucos que têm essa profecia mesmo, né, que vem do Criador, que eram os profetas do nível muito elevado, onde ele previa ali, é previsto mesmo como sagrado, porque ali era previsão mesmo do Criador, né? Como posso dizer, caché, né? Era uma previsão ali onde não estava relacionada a, a tipos baixos, né, das energias da impureza, né? A qual, como nós falamos na outra aula, né, o próprio Abraão, né, ele deu algumas sabedoria aos outros seus filhos, né? Ele teve, fora Isaac e Ismael e Isaac, ele teve 6 filhos depois com Ketura, né? E ela muda o nome, e ali ele deu alguns presentes também, para que os seus filhos, né, pudessem estar ali, para onde ele seria enviado, pudesse também mostrar que eles eram homens sábios, homens poderosos, entre aspas, para também chamar a atenção dos povos a qual eles iam ao redor, né? Porque a feitiçaria, né, era muito usada ali pelo meio ali do Oriente também. Na verdade, o Egito, né? O Egito era uma grande casa de feitiçaria, né? Não é à toa, né? E o, o JC, né? Ele desce ali para o Egito, né? Para aprender ali a fazer magia, né? E ele usa muito a magia negra mesmo. Pensando aqueles atos que são falados no Novo Testamento, ele usou a magia mesmo
cara está fazendo esses atos, né, de adivinhações também, usando esses meios ali idólatras, por isso que a Torá proíbe, né? Ele, na verdade, ele foi classificado em todas essas proibições ali. Ele, só para vocês, sobre curiosidade, né? Ele ali, ele faz uma imagem e começa a usar ali a feitiçaria, a bruxaria entre o povo de Israel. Por isso que ele foi condenado, né? Então, é uma prática muito perigosa e nós não podemos estar fazendo, né? E ficar prevendo, fazendo esses tipos de coisa também, isso na verdade, nos afasta do verdadeiro Deus, né? Então, pessoal, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, essa foi a nossa aula de hoje sobre presságio. A próxima aula nós estaremos estudando, aqui já está, na verdade, nós vamos estar já estamos quase finalizando a lei de avó da Zará, passa rápido, né? E a próxima vai ser, vou ver aqui para vocês, a próxima é a, um minutinho, a feitiçaria, né? Na verdade, feitiçaria, né? Presságio, já que nós vimos, são agouros, né? Então, previsão agora, nós vamos ver o que é feitiçaria. Por isso que eu disse a vocês que são termos diferentes, né? E a lei de avó da Zará, né? Que quem codificou essa lei foi o Rav Nissan de Nissano, né? Ali ele faz essa classificou aqui e ele classifica esse texto em várias proibições, né? Nós vamos ver também o encantamento, que é uma proibição. Vamos ver também que é a 19, que é necromancia. Então, nós vamos ver todos os temas, né, relacionados à avó da Zará, que as outras nações seguem. E a última é, fechando, né, as nossas aulas, que é para destruir toda a idolatria, né? Ou seja, que chama cancelamento da idolatria. Ou seja, como fazer, né? Vocês agora aprenderam todas as regras sobre o que é idolatria, o que é feitiçaria, o que é relacionado à idolatria. Então, como cancelar, né? Então, daí por diante, aí vocês já estão tendo conhecimento e vocês não vão ser julgados mais como os inocentes, ok? Então, por isso que é bom estar sabendo sobre isso também. Então, sobre a idolatria, vocês serão conhecedores e aí vai caber a vocês como está agindo, ok? Quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Uma boa noite a vocês. Agora eu posso dizer Laila Tove, né? Laila Tove para todos vocês. Que o Criador possa estar abençoando cada vez mais cada um de nós. Amém? Para aqui a gravação.